Olá pessoal do meu Brasil, aqui é Marcelo Luzardo, diretamente de Sydney, da nossa unidade da Esperta aqui na cidade de Sydney, Austrália. E o nosso Faraway também está no ar, então clica aí no like, se inscreve no canal. Hoje, como eu prometi, estou aqui com o Rodrigo. O Rodrigo é uma pessoa que eu trouxe em 2017, a gente se conheceu através do Facebook e ele veio aqui para contar toda a história. O interessante do Rodrigo é que ele veio com a família inteira, ele veio com a esposa, com a filha, e o Rodrigo estava procurando opções para vir para a Austrália. Naquela época a gente construiu não só um projeto para a Austrália, mas também uma boa amizade. Quero agradecer muito, Rodrigo, por você estar aqui na Expert Education, no nosso canal, no nosso Faraway. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Vim em peso hoje com a minha duplinha. Então, Rodrigo, nos conta um pouquinho mais como tudo começou lá no Brasil, né? Eu trabalhava aqui em Sydney, numa agência, e o Rodrigo estava procurando opções. E o Rodrigo vai contar um pouquinho como que foi essa conexão entre a gente. Na época, a agência não tinha estrutura no Brasil. A Expert, é importante dizer para você que está procurando uma opção para migrar do Brasil, nós vamos estar abrindo a nossa agência agora em novembro em São Paulo. E a gente vai estar abrindo também a agência em Bogotá. E quando você vier aqui para a Austrália, nós temos oficinas em Sydney, em Melbourne, em Gold Coast, em Brisbane, em Adelaide, em Perth e Tasmânia também. Então você vai se sentir super acolhido aqui quando vier para a Austrália. Pois nos conta, Rodrigo, aí como que tudo começou em 2016 ou 2017? Eu comecei a ver, se eu não me engano, em fevereiro de 2017, mais ou menos. E aí foi quando a Maria nasceu. Vi que a situação, eu sou do Rio de Janeiro, então eu vi que a situação no Rio não estava muito agradável, uma segurança. Eu falei, poxa, eu preciso de um lugar mais seguro, um lugar melhor para criar minhas filhas, com uma educação melhor e um lugar principalmente mais seguro, né? E aí eu comecei a pesquisar onde eu poderia ir. Estados Unidos foi uma opção, Canadá foi uma outra opção e Austrália. E, se eu não me engano, também a Irlanda, mas eu desisti logo de início. Então eu fiquei entre a Austrália, Canadá e os Estados Unidos. Porém, na Austrália é o único lugar que você pode hoje ser estudante e trabalhar legalmente. Okay. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu fosse para os Estados Unidos ou para o Canadá, somente fazendo faculdade, que o partner, né? Eu como vim como partner, que seria minha esposa, ela veio estudando, e eu vim junto com ela na parte do visto. Então, basicamente, para você que está aí, que não entende, eu vou explicar. O Rodrigo tinha esposa. A esposa dele já tinha já tinha um pouco de inglês. Isso facilitou. Ela veio estudar inglês acadêmico, propôs, que é um inglês que te prepara para o mestrado, e veio fazer um mestrado. Por que o mestrado? Porque o mestrado ele tem algumas vantagens quando você vem para a Austrália fazer mestrado, é que você tem o Postgraduate Visa, que é o 485, que te dá 2 anos de trabalho full time, agora vai ser estendido acho que para 4 anos, e você também, o partner, que no caso do Rodrigo, a esposa veio como principal, e o Rodrigo veio como dependente na visa da esposa, então ele também poderia trabalhar full time. Então isso para uma família é muito bom, porque complementa muito a renda, né, Rodrigo? Sim, exatamente. E no meu caso, por exemplo, eu não tinha nada de inglês. Então assim, eu nunca tinha estudado no Brasil, então o meu nível de inglês era bem zero mesmo. Claro. E então o que a gente imaginou? Ela vai estudar e eu vou estar trabalhando. Uhum. Então, assim, na Austrália também, apesar de você não ter muito inglês, você consegue trabalhar em alguns serviços, principalmente braçais, que foi o que eu comecei a fazer aqui, que foi trabalhando no armazém. Começou onde? No armazém, no warehouse, né? Fazendo um pick and pack de produto. Okay. Ou seja, eu recebi uma ordem de uns produtos e ia coletando. Era bem facinho, então era bem tranquilo. E a gente veio com um projeto e a gente achou importante, quando a gente começou a procurar no Brasileiros em Sydney, foi um grupo que ajudou bastante a gente, foi lá que a gente encontrou o Marcelo, a gente sempre procurou um suporte de uma agência que estaria aqui em Sydney, que eu sempre considerei que isso seria importante para eu ter esse apoio aqui, assim que eu chegasse, durante todo esse período. Foi bem importante, porque você tem um canal de comunicação aqui, então facilita bastante a vida. Exatamente. Aí a gente, através do Facebook,
teve as primeiras reuniões, foi em Skype, né? Via Skype, exatamente. Via Skype. E o que te fez basicamente escolher, né, o nosso serviço, o meu serviço especificamente, Exatamente, que até hoje, independente, eu sempre digo, né, é muito importante você se conectar com o assessor. Fazem 5 anos que o Rodrigo está na Austrália, desde o dia que a gente conversou em 2017, e até hoje a gente está super conectado, tem sempre uma relação não somente de consultor de educação e de estudante, que agora já vai logo aplicar Crossfinger para Permanent Resident na Austrália, que já é um passo muito grande para ele, para se tornar cidadão. E eu estou muito feliz, porque foi o gol que ele queria desde o início. É a primeira vez que conversamos. Exatamente. O que me fez, né, ter bastante confiança no serviço do Marcelo foi o seguinte: ele entendeu o que a gente queria, ele não só queria vender um curso, ele incorporou com a gente o nosso projeto, que era desde o início migrar. Isso é muito importante também para quem quer vir, principalmente com família, ter um objetivo aqui, né? Então ele entendeu isso, ele deu todo o passo a passo e colocou a gente nos cursos certos que poderiam nos trazer essa possibilidade, e o que a gente conseguiu foi isso. Então o que me fez, né, fechar com o Marcelo foi exatamente ele entender, ele ter esse customer service interessante, não só ser um vendedor de curso, ele entendeu o que a gente queria e fazer todo o planejamento junto com a gente, antes, durante e depois. Então, como eu falei também no programa, né, no nosso primeiro programa, não sei quem acompanhou o nosso Faraway, acompanhe, que está muito legal o nosso programa, se inscreve e olha o nosso primeiro programa. Lá eu falo sobre os 5 objetivos de você ter uma identidade, você ter uma visão, você se comunicar, você se relacionar e sempre fazer um pouco mais. E foi isso que o Rodrigo fez. Eu falava lá que não adianta, a gente pode dar o caminho, a gente pode auxiliar, a gente pode ajudar, mas quem faz a melhor, ou vamos dizer, a parte mais pesada, né, do processo é o estudante. Você tem que estar disposto a realmente seguir aquilo que a gente traçou, e ele esteve disposto a seguir, ele seguiu o projeto, tanto que veio a Sofia no meio do caminho também. Então, como família, né, para quem está aí que quer migrar como família, o Rodrigo veio nesse pacote fazendo mestrado, tá? Eu posso ajudar em todo o processo, tanto do inglês quanto do mestrado. E além disso, o Rodrigo já está na 485, né? Não, eu estou no 482. Está no 482? Estou no 482. Eu posso explicar um pouquinho desse processo também. Qual era o nosso projeto desde o início? A gente sempre quis migrar. Falou, cara, a gente vai ir, vamos largar tudo, vamos ir realmente para ficar de vez. Então a gente, junto com você, né, a gente fez aquele planejamento, ó, você precisa estudar inglês, depois você passa para o mestrado. Por que o mestrado? Porque ele permite que eu trabalharia full time naquele período. Você conseguiu a sponsor. E depois, exatamente. Isso. E aí, nesse período, que o mestrado abriu várias portas, né, para a Natália conseguir o sponsor. Exatamente. O sponsor, gente, para quem não sabe, o sponsor é uma empresa australiana que busca no mercado um profissional que não tem esses skills, né, e contrata a pessoa para trabalhar e sponsora. Basicamente a empresa australiana, ela te dá todo o respaldo, e existem vários tipos de sponsor, tá? E depois de um tempo, no meu caso foi a 485, que foi um sponsor que eu passei 2 anos na empresa, e depois de 2 anos apliquei para Permanent Resident, e depois do Permanent Resident para cidadania. Foi o caso do Rodrigo, no teu caso acho que é 3 anos. Então, como a gente trocou o seu visto, o meu visto substituiu o seu, na verdade. E aí quando trocou, foi de um ano para o outro. Isso, eu lembro que na Austrália teve umas mudanças. Teve uma mudança e aí passou de 2 para 3 anos. 3 anos. Exatamente. Que eles basicamente, o que eles fizeram? Para que vocês entendam, aí no Brasil existem listas de alta demanda na Austrália, que são listas onde eles colocam profissões que eles precisam pessoas. Então, em 2019, eles fizeram a troca da lista, né? Eles pegaram e fizeram o long term list e o short term list. O short term list não dá mais caminho para a residência australiana. Já o long term list é onde colocaram a lista de long term list e mudaram de 2 anos para isso foi 3. Isso foi em julho e o nosso visto saiu em setembro. Ok. Foi essa diferença de...
Perfeito. Se a gente tivesse feito antes de julho, a gente poderia, em 2 anos, estar aplicando a residência, a gente teve que esperar 3 aninhos aí para isso. Entendi. E aí, me conta um pouquinho mais o que aconteceu depois do sponsor, vocês aplicaram, quanto tempo demorou o sponsor? Então, a gente fez a Natália começou no primeiro semestre, olha, a gente começou no primeiro semestre, a faculdade, ela começou a fazer, né, do mestrado, passou pelo inglês acadêmico, chegou na faculdade. E com 6 meses, a gente descobriu que ela estava grávida da Sofia. Olha só que legal. Então foi uma surpresa, a gente, nossa, e agora? Estudante, né, com 2 filhas. Olha aí. E agora, o que a gente... Então é o que eu falo, eu vim pela Maria e a gente ficou pela Sofia. Veio pela Maria e ficou reforçado mais pela Sofia. Porque a Sofia deu força, assim, cara, a gente precisa agora fazer mais ainda do que a gente já fez. Claro. E aí a gente começou a procurar o sponsor, só trabalhos que realmente poderiam nos proporcionar o sponsor, e foi o que a gente conseguiu. Em 1 mês, a gente, após a conseguir. Ótimo, então agora o Rodrigo basicamente está no processo de aplicar para PR, né? Basicamente a companhia que sponsorou a esposa, ela está vendo a questão legal, porque isso é tudo um processo, gente. A gente está falando aqui muito fácil, mas é um processo de imigração bem complexo. Eu me lembro quando eu apliquei a minha Permanent Resident, a companhia tinha que... Era um monte de documentos, não somente da companhia, mas da gente também. Eles investigam tudo, então... Porque você está virando um australiano, né? Está virando em um algum australiano. tempo, então eles precisam saber realmente todo o seu passado. Exatamente. Se você é uma pessoa de boa índole, se você já foi processado, preso, etc. Então eles fazem todo... Tem que botar todo o histórico onde morou, nos últimos 10 anos, aonde você morou, tem que pegar uma ficha de referência. Mas você que está aí no Brasil, que fala inglês e que já tem skill, você pode vir diretamente já como PR. Então também a gente pode te ajudar. A Expert tem 19 anos, como eu falei, nós temos mais de 25 especialistas aqui em imigração. Então se você já tem inglês e você está numa lista de alta demanda, não necessariamente tem que vir como o Rodrigo veio como estudante. Existe a opção de vir como estudante, como eu vim como estudante, tá? E fizemos um processo aqui, mas se a pessoa já tem um certo nível de inglês no Brasil, é importante falar para quem está assistindo, não é, Rodrigo? Que a gente também pode ajudar na questão do skill, pode vir diretamente e já migrar já chegar como na Austrália PR. como PR, exatamente, tendo vários benefícios. Vários benefícios. Vários direitos. Conta um pouquinho o que muda, né, na vida de vocês no momento que vocês viram PR. Então, na verdade, já muda um pouco do sponsor pro estudante pro sponsor. Já dá Conta do estudante para o sponsor do primeiro. estudante pro sponsor já muda um pouco, porque o seguro de saúde fica mais barato, isso é legal, né? A gente tinha seguro de saúde de família, então como a gente já veio com a Maria, ela já estava inclusa, a Sofia já foi inclusa automaticamente, sem nenhum custo extra, isso é legal. No sponsor, a gente pode, tanto eu quanto a Natália, a gente pode trabalhar full time e entrar e sair da Austrália quantas vezes a gente quiser, certo? A gente não tem a gente tem benefício também da escola pública, que a gente paga um valor, mas o governo ainda paga uma parte. Então o valor real, vamos dizer que seja $5.000, o governo vai pagar $5.000 para a escola e a gente vai pagar os 5.000. A gente tem esse direito, a gente não precisa pagar 10 se a gente fosse estudante. Então cai na metade o preço da escola, no caso para a Maria, né? Porque a Maria começou esse ano no jardim de infância. Então se a gente fosse estudante, a gente teria que pagar o dobro do valor que a gente paga hoje. Isso é um ponto importante. E no sponsor também, bom, você tem direito de trabalhar full time, Eu posso trabalhar full tem time. direito de entrar e sair da Austrália quando quiser, e você já passa a ser contratado e tem direito a todos os benefícios, né, como férias, férias remuneradas. Se você ficar doente, o empregador te paga até 10 Eu posso trabalhar em qualquer empresa sem nenhuma restrição. sem nenhuma Eu restrição. tenho o mesmo direito de trabalho como qualquer australiano, eu como um sponsor. E aí quando muda do sponsor para PR, né, que vem os outros benefícios. Aí, exatamente, que aí é o sonho de todo estudante e de todo mundo que tem um sponsor, que é o PR. Que aí você já é, vamos dizer, uns 80% australiano, né? Isso, você só já não é pode, australiano. você só não pode votar e trabalhar em alguns órgãos do governo, em algumas profissões. Basicamente a PR, tá? Para quem está assistindo, o Permanent Resident,
você tem todos os direitos como australiano. Você tem direito ao Medicare, que é O SUS é quem não, quem você tem direito ao SUS. o SUS, mas é o SUS daqui. de primeiro mundo, né? Exatamente. É o SUS de primeiro mundo, é muito bom. Eles te dão já direito à saúde médica para ti, para tua família. A única diferença que o Rodrigo falou é exatamente a questão da aplicação do poder votar, né? Você não pode votar. O que tu quer, Sofia? Sofia, lembra que eu ia fazer uma pergunta para vocês? Vamos fazer uma pergunta para Maria, quem sabe, né, Rodrigo? Maria? E tu não lembra de mim? Era muito pequenininha, né? Tu lembra de mim? Tu lembra de mim que eu tirei uma foto quando tu veio? E Memória boa. E Maria, o que tu gosta mais da Austrália? E da escola? Da escola, ok. Tu tá estudando em Kinder? Tá fazendo Kinder? E você fala inglês já? Sim, e Mandarim. Oh, Mandai também? E português? Meu Deus, como tu é inteligente. Fala oi pro pessoal em mandarim. Fala oi pro Como é que pessoal. fala? Ni hao. Como é? Ni hao? A Maria, ela entrou numa escola bilíngue para aprender mandarim. Que bom. Então ela aprende 50% inglês e 50% em mandarim. Cara, isso é fantástico porque é a qualidade de vida da Austrália. Ontem, quando a gente foi no Darling Harbour, que a gente se encontrou para conversar com o Gabriel, que é outro estudante, que eu trouxe também em 2017, o Rodrigo estava me falando da questão da qualidade de vida. Ele disse, eu tenho hoje uma qualidade de vida que, né? Sim. Se eu estivesse no Brasil, eu deveria, para minha filha no Rio de Janeiro, né? Morar, ter um carro, a gasolina principalmente, minha filha estudar numa escola bilíngue, minha filha fazer luta, minha filha fazer natação. Eu nem calcularia quanto eu deveria estar ganhando hoje no Rio de Janeiro para estar proporcionando o que ela tem aqui hoje, principalmente uma escola bilíngue. E fora o que você aqui tem segurança. A segurança, né? Isso é incomparável. Você tem educação, você tem saúde médica, né? Você anda pelas ruas e não está preocupado. Sem nenhuma preocupação. Usa celular, usa computador, vai aonde você quer. Tem qualidade de vida. Inclusive o Gabriel ontem falou que a qualidade de vida aqui é mais do que Estados Unidos, que ele morou nos Estados Unidos. Ele morou, o Gabriel morou. Eu passei lá de... Essa aqui. Tá. Fifia, senta ali, Fifia. Senta aí, Sofia. Um pouquinho que a gente já vai. Vou acabar vai já pra gente acabar rápido. Senta ali que eu vou desligar o Titi pra você ali. Ó. Exato. Pera aí. É isso que acontece, pessoal. Você está aí no Brasil, né? Você está pensando em vir com a família. É uma opção muito boa para essas crianças, porque eu tenho 2 filhos aqui na Austrália e para eles é fantástico. Isso aqui é outro mundo, né, gente? Você vê, como o Rodrigo falou, os nossos filhos são muito gratos, né? Muito grato porque nossos filhos têm natação, o governo investe em muito parque, muita zona verde. Em cada parque tem churrasqueira, tem jardim para as crianças brincar, tem o childcare que cuida da criança, eles dão todo o suporte lá. As escolas públicas, você paga por ano $300 já incluído todo o material. É impressionante. Eu que me tornei PR, né? Eu paguei pela minha filha $300 por ano, incluindo material escolar, né? E uma escola de primeiro mundo, cara, e é pública. É uma escola que tem tudo, tem tecnologia, tem aula de dança, tem aula de esportes e tudo. A escola pública é tão competitiva quanto a escola privada aqui. Exato. Então você tem um ensino de qualidade muito bom, professores excelentes que dão atenção. Exato. Então, voltando no que a gente estava falando, eu nem assim calcularia o quanto que ter vindo para cá foi um investimento. Então eu sempre penso que cada processo que eu fiz, cada taxa que eu paguei, cada semana de curso foi um investimento para sempre que eu vou estar dando para elas, pro filho delas e etc, entendeu? Sempre vão lembrar do vovô. Exatamente. Vão lembrar do vovô Rodrigo, quem sabe até do Marcelo, né? Foi a primeira, né? A primeira geração da família ter vindo, ter passado.
Eu me lembro quando eu dei a notícia da Visa, né? Foi muito interessante porque era de noite. Era de noite no Brasil por causa do fuso horário, né? Mais ou menos 14 horas de diferença. E o Rodrigão estava sem sono. Tava sem sono esse dia, tava assistindo televisão. Marcelo ligou com a notícia. 5 anos se passaram? 5 anos, voando. E quando eu recebi a notícia, eu confesso que aí cai um pouco da ficha, né? E aí, falei, e agora? Porque quando você tá ali na perspectiva, você tá mais animado. Aí vem, tá ok, já pode vir. Aí você fica, caramba, e aí? Vou largar tudo, né? E aí chega aqui também outro susto, mas coisas positivas, né? Que vão acontecendo. A gente se encontrou. Exatamente. Já se encontramos logo nos primeiros dias. Fui visitar a agência, conhecer. E por isso que é importante você ter alguém aqui. Que é para você chegar, você ter o suporte para abrir seu ABN, que é como se fosse o CNPJ no Brasil, o TFN como se fosse o CPF aqui, que tudo isso você precisa para trabalhar. E tudo isso o Marcelo me ajudou a abrir, então eu já cheguei pronto para trabalhar, já estava apto para trabalhar. Então, assim, a abertura de conta bancária, abertura de ABN, se você precisar de ajuda com os currículos, nós temos uma todo o processo, né? Aqui na Expert que vai te ajudar em todo esse processo. Por isso é muito importante, pessoal, siga a gente, porque tem muita dica interessante. Manda mensagem, manda e-mail, e a gente está aqui para te ajudar, para ajudar você a escolher a melhor opção, para ajudar você com todo esse processo que é migrar para um país diferente, ok? E fazer a aplicação de um visto é algo que não é simples. Muitas vezes as pessoas pensam que é simples, mas existe toda uma análise por trás. E uma coisa que o Rodrigo falou que eu sempre tento, né, nas consultorias fazer é entender qual o objetivo do meu estudante, da pessoa que quer vir. Então, se você tem um objetivo, tem que analisar os 4 pilares, que é a respeito da sua educação, a respeito do que você trabalhou no Brasil, a respeito da sua parte financeira, saúde financeira. Essa consultoria toda, né, para fazer a carta de intenção. A carta de intenção, tudo isso é muito importante. Que a gente ajuda, né, nesse processo todo. E uma vantagem também da Expert, Rodrigo, é que a gente não cobra pela consultoria migratória. Então, a gente dá esse processo free e você não precisa pagar um despachante aí no Brasil para que faça o processo de visto e de análise de risco. A gente faz toda a análise de risco. E hoje com a Expert eu tenho uma estrutura muito grande, porque a gente está em todas as cidades australianas. A gente vai te buscar no aeroporto, a gente te traz para a oficina para fazer induction. Então nós vamos ter pessoas em Melbourne, pessoas em Sydney, pessoas em Gold Coast, em Brisbane, que vão te dar esse suporte. E se você vai querer ir para o Canadá, também nós temos agentes migratórios para o Canadá, para o UK, para a Irlanda, para Estados Unidos. Então, para te auxiliar em todo esse processo, que é a gente largar tudo realmente e vir para um desafio novo. É uma vida nova, um desafio novo, e é muito bom você se sentir acolhido, porque é um desafio você entrar no avião, atravessar o oceano, chegar aqui sozinho. Muita gente vem também sem inglês, assim como eu vim. Então, você chega aqui... Por isso é nosso faraway, porque a gente conecta e você não está longe. Você não está longe. Porque você tem a sua comunidade, você se integra com a sua comunidade brasileira, latina. Esse é o incentivo do canal, tá? E te ajudar a criar uma comunidade que a gente possa também ajudar os estudantes a conseguir emprego, tá? A gente vai criar muita novidade aqui no Expert, tá? A gente está criando aplicativos que vão te auxiliar a você se vincular nessa comunidade, tá? Quando você chegar, a gente vai te receber na indução. E isso é importante porque vai conhecer outros estudantes, né? Conhecer outras pessoas. Hoje, basicamente, Rodrigo, me fala um pouco mais basicamente dos desafios que você teve como família, né? E qual é agora os próximos passos para 2023? Sim, eu confesso que não tive muito susto aqui, porque eu vim com tudo muito planejado e sabendo o que eu queria, né? Como eu sabia que eu queria vir, ficar, então isso me ajudou em 50%. Claro. Então, assim, como eu já sabia todo o processo... Porque, assim, se eu tivesse vindo só fazer inglês, 6 meses, com a minha família, passou esses 6 meses e aí, o que eu vou fazer? Aí tem que começar todo um processo de novo. Então, como a gente já veio com tudo pronto, a gente já sabia. Então, só precisava botar em prática, que era mais ou menos o que a gente queria. Então, ali no meio do caminho veio a Sofia, que já deu uma balançada, né, no processo, mas que nos ajudou
a ser mais rápido, a até procurar outros trabalhos que dariam um sponsor. E a Natália foi contratada grávida, então assim, o filho não atrapalha, pelo contrário, te dá energia, te dá força para você acordar todo dia de manhã e trabalhar, que aqui a vida começa muito cedo e acaba cedo também para você ter uma boa qualidade de vida. Verdade, Então, verdade. Isso é muito bom na Austrália, né? Exatamente. Então, Você curte a família. você curte a família, você tem tempo, se você administrar legal, você consegue ficar com as crianças, isso é muito bom. Porque tem muito evento para criança e tudo muito mais. Muito igualitária as coisas, né? É muito igualitário, exatamente. Então, tipo, o cara que trabalha em obra, que trabalha num bar, ou que trabalha numa grande oficina, um manager, um diretor de uma grande oficina, frequenta os mesmos No restaurantes. mesmo lugar, exatamente. Até o que eu brincava. Eu fazia, um ano atrás, eu fazia entrega, né, de supermercado. Então eu fazia nas empresas, assim. Então, assim, eu ia lá. Pro CEO. Eu entregava lá pro CEO da empresa, exatamente. E à tarde a gente poderia estar no mesmo bar bebendo na mesma mesa, do lado, na mesa do lado, entendeu? E já no Brasil tem essa diferença. A gente frequenta os mesmos bares, os mesmos restaurantes, porque é tudo equiparado. E aqui uma coisa, não sei se tu concorda comigo, é a valorização da profissão. Né? Sim, exatamente, exatamente. Eu sempre... Que valora, né? Exatamente. Eu chegava, às vezes de manhã eu pegava bem cedo no mercado, e aí eu parava ali umas 7, 8 horas para tomar café, com uniforme, né, de entrega. Eu era muito, muito bem atendido. Muito mais bem atendido do que eu, porque a pessoa sabe que aqui, pô, esse cara tá aqui, tá trabalhando desde de manhã, eu preciso fazer um atendimento bom para ele. E mesmo assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, encontrar uma pessoa que possa fazer limpeza no teu apartamento aqui na Austrália é super concorrido. Sim, exatamente. Eu me lembro que eu paguei a última vez $45 a hora. Exatamente, porque... $45 a hora. Tá? Não é o dia. O dia, é a hora, exatamente. É a hora. Então, tem já empresas de limpeza que cobram 50. Né? Tem estudantes que trabalham com isso. E super valorizado, né? Porque tem na Austrália essas oportunidades de eficiência de mão de obra. Acabam montando empresa, né? Por exemplo, a pessoa que vem para carpintaria ou estudar um curso de pintura. São super valorizados também. Muito valorizado também, exatamente. E a gente está num período de alta demanda, né? Que agora as fronteiras estão abertas de novo. Então tá faltando muito profissional aqui na Austrália. Muito. Em Sydney, falando mais por Sydney, sim, que eu moro aqui, eu vejo muito, todo lugar que você vai tem uma placa, precisa de alguém. Tem restaurante que às vezes terça ou quarta não tá abrindo porque não tem gente para trabalhar nesse dia. Então a demanda tá alta. Então a galera que quiser vir agora vai estar vindo no melhor momento. No momento melhor do que quando eu vim em 2019. Então hoje para você procurar emprego tá bem melhor. Exatamente, para você procurar emprego tá bem mais fácil, né? Vamos dizer assim, tem muito mais demanda, né?